Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós estamos aqui e vamos abordar um assunto extremamente importante na área de produtos naturais, que é a cromatografia. Então, nossa aula de hoje vai ser uma introdução à cromatografia, que é uma técnica analítica amplamente utilizada na análise e caracterização de substâncias, sejam elas orgânicas ou inorgânicas, e muito aplicada para a análise de produtos naturais. Então, como conceito sobre essa técnica, que é a cromatografia, existe um conceito na qual se caracteriza por ser um método físico-químico de separação dos componentes de uma mistura. E ela é realizada através da distribuição desses componentes entre duas fases que estão intimamente em contato, né? Ou que estão em contato íntimo. Então, é uma técnica exclusivamente de separação que, acoplada a outras técnicas analíticas, você pode ter a caracterização, a identificação ou a elucidação das estruturas orgânicas presentes no produto natural. E esse conceito de cromatografia está relacionado a uma mistura, né? Porque como você está tendo uma separação, essa separação ela acontece quando você tem mais de uma substância ali no meio e naquela mistura você deseja separar as substâncias daquela mistura, tá? E na cromatografia existem vários fenômenos físico-químicos que faz com que essa separação seja possível. Nós vamos estudar alguns desses fenômenos e algumas dessas técnicas e métodos cromatográficos. Para você ter ideia da importância dessa técnica, essa técnica é uma das mais aplicadas hoje em dia para análises orgânicas, bioquímicas, analíticas, né? Então, é uma técnica amplamente difundida nas análises de diversos compostos orgânicos. Antes de falarmos um pouco sobre o conceito, né, o fenômeno que se observa dentro de um processo de cromatografia, ele já é relatado há alguns anos pelos cientistas. Então aqui tem um cronograma histórico de como que há relatos desse tipo de fenômeno ocorrido no processo de cromatografia. Lembrando que o termo cromatografia ele só veio a existir, né, lá no início de 1900. Então, por exemplo, lá em 77 depois de Cristo, esse romano Caio Plínio, ele já observava alguns fenômenos relacionados a um tipo de sal que era muito utilizado na Roma antiga como fungicida e pigmento para dar coloração verde. E na época, algumas pessoas fraudavam esse tipo de produto adicionando outro tipo de substância a esse sal, né, que era um sal muito utilizado para tratamento antifúngico. Esse sal era nada mais, nada menos que um metal do cobre misturado com ácido acético e, como forma de fraudá-lo, adicionava-se mármore de cor verde a essa substância, aumentando assim o seu rendimento. Então, o Plínio, né, desenvolveu um método que tentava caracterizar essa fraude. Então, o que ele fazia? Ele colocava um pouco dessa solução em folhas de papiro, né? E esse papiro era embebidas com um extrato vegetal, e a autenticidade
desse tipo de sal ele era observado quando esse papiro ele ficava com a coloração negra, preta, né? Então ali observava-se a interação dessa substância com algum componente presente nesse papiro. Em 1800, Benzelius, acho que é assim que se fala, né? Observou-se alguns fenômenos cromatográficos e esse fenômeno cromatográfico estava relacionado muito com águas salinas, né? Com a composição salina dessas águas, né? E essas águas eram águas termais muito utilizadas nos spas na Suécia. Uma água bem famosa, né? Pelas características medicinais que elas apresentavam. E o Benzelius, ele fazia um processo de cromatografia ali através da eliminação desses minerais presentes nessa água, fazendo com que essa água salina fosse desmineralizada através de uma filtração com areia. Então a gente vai ver que esse fenômeno é um fenômeno cromatográfico e que foi descrito lá em 1800. E a gente vai ver que lá mais para frente que esse é um fenômeno cromatográfico que é característico de eliminação de minerais em água, que foi descrito o fenômeno lá em 1800, mas que o nome cromatografia foi dado bem depois desse período. Caminhando aqui no processo histórico, né, esse italiano Carlos Matteucci, ele era um físico e neurofisiologista italiano, e ele estudava os fenômenos relacionados aos seres vivos. Esse cientista, Carlos Matteucci, ele tentou reproduzir os experimentos de Benzelius com água salgada para transformá-la em água fresca pelo método de filtração. Então, uma solução salina era filtrada através de um tubo de 8 metros contendo areia, basicamente, na sua composição. E a água de um lado que era salina, no outro lado ele saía sem a presença desses sais. E isso era observado a partir da diferença de densidade de uma solução com a outra. Tá? Uma outra característica que esse cientista fazia era também tentar transformar água salina, né, em água doce através do processo de percolação, que é a passagem desse líquido através do solo. E ele também observou alguns fenômenos interessantes, por exemplo, como gotas de chocolate ou tintas que caíam sobre roupas ou papel de filtro. Ele formava um ponto central escuro, circundado por uma zona líquida colorida, mais claro. Fenômenos, eles são fenômenos característicos de um processo de adsorção relacionado à cromatografia que a gente vai ver também lá na frente. E isso já foi relatado lá em 1844. Dando continuidade aqui, né, nesse período de 1839 a 1901, esses cientistas, esses pesquisadores, eles estudavam como que corantes, tintas interagiam em papéis de filtros. Ele observava que quando caía ou quando uma gota dessas tintas caiu no papel de filtro, ele difundia naquele papel de filtro e nessa difusão você tinha um processo de separação de cores. Então, muitos desses cientistas estudaram esses fenômenos e publicaram livros relacionados a esse tipo de fenômeno, na qual você tinha uma separação das cores ali, naqueles papéis de filtros relacionados aos corantes que eram ali gotejados. E com o passar do tempo, até 1901, esse termo cromatografia não era aplicado, tá? Esse termo cromatografia só veio ser aplicado em 1903 por esse pesquisador russo, Mikhail
Semenovic Truet, que em 1903, com vários experimentos, ele publicou o termo cromatografia, e foi esse termo cromatografia que foi difundido a partir do experimento desse pesquisador. Ele fez um processo de separação de clorofilas a partir de um extrato de planta, na qual ele observou diversas manchas coloridas dentro de um tubo preenchido com carbonato de cálcio. Então ele pegou um tubo de vidro com uma torneira embaixo, tipo um tubo em coluna, colocou carbonato de cálcio, colocou um solvente que era o éter de petróleo e fez esse solvente passar através desse carbonato de cálcio, né? E entre o solvente e o carbonato de cálcio foi colocada a amostra que era um extrato de planta. E ele observava a separação daquele extrato em cores de tonalidades diferentes, e para isso ele chamou o nome de cromatografia, que pelo nome cromatografia quer dizer grafia das cores. E foi a partir de 1903 que outros pesquisadores repetiram os experimentos desse pesquisador russo e foram aprimorando. E veio aí a descoberta de novos métodos cromatográficos, como a cromatografia em camada delgada, a cromatografia gasosa, né, e a cromatografia líquida, que foram extremamente importantes nos estudos bioquímicos de proteínas e de carboidratos. E com isso, né, nesse período, foi possível para esses pesquisadores ganhar prêmio Nobel de Química atrelado à utilização da cromatografia nas suas pesquisas. E hoje em dia a cromatografia é uma técnica amplamente utilizada, né? Hoje em dia você tem técnicas com automação e eficiência na separação, usando baixa quantidade de amostra e totalmente automático, tá? Então a gente consegue ver essa técnica na hora que você vai fazer um exame de sangue, porque as técnicas utilizadas para fazer a separação do sangue são técnicas cromatográficas. Você vê isso na hora que você faz um exame de teste de gravidez, por exemplo. Quando você vê um resultado de um teste de gravidez positivo, né, aquelas cores que aparecem devido a um processo cromatográfico. Quando a gente observa testes rápidos de COVID, que não é o PCR em tempo real, né, que também utiliza o mesmo fenômeno que é a cromatografia. Se vocês tiverem algum interesse em ler mais sobre o assunto, tem esse artigo aqui, né? Recomendo extremamente para vocês darem uma lida, que ele fala a história da cromatografia. Como eu falei lá para vocês, né, a cromatografia ele é um método de separação. Por ele ser um método de separação, eu preciso de misturas de substâncias. E essa mistura de substâncias, ela passa por um processo de separação, e esse processo de separação ele envolve duas fases. Uma fase é o que nós chamamos de fase móvel, e a outra fase, que é a fase estacionária, tá? Então existe aqui uma interação das substâncias presentes nessa mistura, interagindo com a fase móvel e com a fase estacionária. Então, como o próprio nome já diz, né, eu vou ter ali a interação dessa substância com qualquer uma dessas fases, sendo que uma das fases eles estão intimamente em contato uma com a outra. Tá? Então, em todo momento na cromatografia, essas fases elas estão em contato juntamente com a mistura. Tá? E a partir disso,
partir dessa triangulação, né, de interações entre a fase móvel, as misturas, as substâncias presentes na mistura e a fase estacionária, é que há o processo de separação de acordo com as interações que essas substâncias apresentam entre a fase móvel e a fase estacionária. Então, com essas interações entre a fase móvel, a fase estacionária e a mistura, nós podemos classificar a cromatografia em diversas partes. Então, nós vamos começar a classificá-lo de acordo com a sua fase estacionária. Então, a gente pode classificar a cromatografia de acordo com a disposição daquela fase estacionária, que pode ser uma cromatografia planar ou uma cromatografia em coluna. Como o próprio nome já diz, planar, ele vai estar num suporte plano. E a coluna ele vai estar dentro de um tubo, de uma coluna de diversas formas e características. Então aqui, quando eu vou observar na cromatografia em coluna, como eu mostrei para vocês, eles estão dentro de um tubo, né? Esse tubo pode ser de um tubo de aço inox, pode ser um tubo de vidro, pode ser um tubo de metal, né? O mais comum aqui, onde essa fase estacionária ela está disponível, é uma coluna de vidro ou uma coluna de metal. Tá? Então aqui vocês observam bem, ó, aqui eu tenho a minha coluna de vidro, aqui, desculpa, a coluna de vidro. Dentro dessa coluna eu tenho a minha fase estacionária e através da fase estacionária passa-se a fase móvel. E entre a fase estacionária e a fase móvel é onde eu adiciono a minha amostra. É essa representação que está aqui do seu lado esquerdo. Tá? A minha fase estacionária. Em cima eu coloco a minha fase móvel. Aqui, ó, eu tenho a minha fase móvel, minha amostra, e a minha amostra vai descendo e eu vou recolhendo aqui a fase móvel nesse sistema. Então aqui eu tenho a disposição da minha fase estacionária dentro de uma coluna. Podendo ser de vidro ou pode ser de metal, né? E esse metal pode ser de um diâmetro bem pequititinho, bem pequeno, né? Na qual você tem, por exemplo, essa coluna que chega a 30 metros de comprimento, ou uma coluna que é pequeno, né? De 5 centímetros, de 10 centímetros, de vários tamanhos, né? Então, a gente classifica como cromatografia em coluna pela disposição dele dentro dessa coluna, da fase estacionária nessa coluna. Já a cromatografia planar, ela tem a disposição da fase estacionária num plano. Então aqui eu tenho, por exemplo, um plano e eu adiciono a esse plano a minha fase estacionária. E nessa fase estacionária eu coloco a minha amostra, tá? Essa minha amostra aqui, ó. Essa aqui é a minha amostra. Eu coloco a minha amostra, minha fase estacionária e meu suporte. Então aqui eu tenho três coisas. A fase estacionária e tenho o meu suporte, onde vai a minha fase estacionária. Normalmente esse suporte pode ser um suporte de vidro, de plástico ou de alumínio. O mais comum é ele ser de alumínio, tá? E aqui eu coloco a minha amostra, tá? Então, ele é uma cromatografia do tipo planar. Ele está num plano. Aí, e onde está minha fase estacionária? Está aqui. E onde está minha fase móvel? Minha fase móvel, ele vai passar através da minha fase estacionária. Então, aqui, ó, olhando de frente àquela placa, eu vou ter isso
dentro, em contato com a minha fase móvel. Então, a minha fase móvel ele vai estar aqui, ó, que é um líquido. Fase móvel. E quando ele vai subir por capilaridade, a minha fase móvel, ele entra em contato com a minha amostra, e ao entrar em contato com a minha amostra, eu tenho uma separação. Então, você observe bem que existe sempre uma interação entre a fase móvel, a fase estacionária e minha amostra. O solvente, né, a minha fase móvel ele entra em contato com a minha fase estacionária e, consequentemente, com a minha amostra que está presente ali, que é uma mistura. Tá? Isso é muito observado quando você tem um papel e você coloca uma gota de caneta, por exemplo, ou uma canetinha, e coloca dentro de um recipiente com álcool. Né? Quando você coloca o recipiente com álcool, aquele álcool ele vai subindo pelo papel e ele entra em contato com aquela manchinha e vai continuar subindo. E esse que ele vai deslocando nesse processo, você tem a separação daquela mancha. O processo de deslocamento da minha fase móvel, nós chamamos de eluição. Eluição. Eluição é o deslocamento da minha fase móvel na fase estacionária, com contato com a minha amostra. Lembrando que essa amostra ela é uma mistura. Ok? Então eu tenho essa característica aqui presente. Então classificamos como cromatografia planar. Beleza? Dando continuidade na classificação, nós podemos classificar também a cromatografia de acordo com a minha fase móvel. Então, de acordo com a minha fase móvel, eu posso classificá-lo como cromatografia de fase gasosa, na qual a minha fase móvel ele é um gás, aqui um gás. Posso classificá-lo como cromatografia de fase fluido supercrítico. O fluido supercrítico, gente, é um estado da matéria que ele se comporta num momento como gás e num momento como líquido. Tá? Ele precisa de pressão e temperatura bem característico para chegar a esse estado em que eles apresentam propriedades físicas de um gás e propriedades físicas de um líquido. Por isso que ele chama-se de fluido supercrítico. E a outra cromatografia é a cromatografia de fase líquida. Então, nós podemos classificá-lo nesses três tipos de cromatografia de acordo com a fase móvel, né? O estado físico da fase móvel. Tá? De antemão, eu falo para vocês que é o mais usado, né, o que é o mais falado, o que é o mais estudado é a cromatografia de fase gasosa e a cromatografia de fase líquida. Tá? A de fluido supercrítico ela também é muito utilizada, porém menos do que essas duas aqui. Ok? Então, aqui alguns equipamentos desses tipos de cromatografia. Tá? E uma outra forma de classificar a cromatografia é de acordo com a forma de separação, de acordo com o mecanismo de separação dessas misturas. Tá? Isso eu vou falar na nossa próxima aula, ok? Até a próxima.